Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 29 de outubro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Vim trazer o fogo à terra. E que é o que quero, senão que ele se acenda? Lucas 12, 49. Sugestão para sua prece diária. Prece pelos parentes e pessoas que nos são queridas. Observe e reflita. A humildade em qualquer situação acende luz em nossas almas, gerando em torno de nós abençoados recursos de simpatia fraterna. André Luiz, na obra Ação e Reação. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus e vamos, nesse instante, pedir pela nossa família, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, cunhados, sobrinhos, pedindo também por todos os nossos amigos, todos os nossos parentes, todas aquelas pessoas que nos são queridas, e que o seu amor, Jesus, possa estar com cada um de nós. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, domingo, nós teremos as atividades em nossa casa espírita a partir das 8 horas da manhã, a campanha de Fraternidade Alta de Souza, que é uma campanha de visita aos lares, pedindo alimento, roupa, calçado, brinquedos, o que a família tem que possa ser doada para uma família mais carente. E no final da tarde, às 6 horas, nós teremos o culto do Evangelho no Lar, que é transmitido para o YouTube de nossa Casa Espírita. E queremos lembrar que segunda-feira, amanhã, nós teremos as atividades da triagem fraterna, destinada a todos aqueles amigos que querem fazer o tratamento espiritual em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Prosseguindo, disse Jesus: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Lucas, capítulo 10, versículo 30. Evangelho e caridade. Antes de Jesus, a caridade é desconhecida. Os monumentos das civilizações antigas não se reportam à divina virtude. Os destroços do palácio de Nabucodonosor, no solo em que se erguia a grandeza de Babilônia, falam simplesmente de Fausto e poder que os séculos consumiram. Nas lembranças do Egito glorioso, as pirâmides não se referem à compaixão. Os famosos hipogeus de Persépolis são atestados de orgulho racial. As muralhas da China traduzem a preocupação de defesa. Nos velhos santuários da Índia, o Todo-Poderoso é venerado por milhões de fiéis indiscutivelmente sinceros
mas deliberadamente afastados dos semelhantes, nascidos na condição de párias desprezíveis. A Acrópole de Atenas, com as suas colunas respeitáveis, é louvor à inteligência. O Coliseu de Vespasiano, em Roma, é monumento levantado ao triunfo bélico para as expansões da alegria popular. Por milênios numerosos, o homem admitiu a hegemonia dos mais fortes e consagrou-a através da arte e da cultura que era suscetível de criar e desenvolver. Com Jesus, porém, a paisagem social experimenta decisivas alterações. O mestre não se limita a ensinar o bem. Desce ao convívio com a multidão e materializa-o com o próprio esforço. Cura os doentes na via pública, sem cerimoniais, e ajuda a milhares de ouvintes, amparando-os na solução dos mais complicados problemas de natureza moral, sem valer-se das etiquetas do culto externo. Lega aos discípulos a parábola do bom samaritano, que exalta a missão sublime da caridade para sempre. A história é simples e expressiva. Transmite Lucas a palavra do celeste orientador, explicando que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que o despojaram, espancando-o e deixando-o semi-morto. Ocasionalmente, passava pelo mesmo caminho um sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, abordando o mesmo lugar e observando-o, passou à distância. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, reparando-o, moveu-se de íntima piedade. Abeirando-se do infortunado, aliviou-lhe as feridas e, colocando-o sobre a sua cavalgadura, cuidadosamente asilou-o numa estalagem. Vemos dentro da narrativa que o Senhor situa no necessitado simplesmente um homem. Não lhe identifica a raça, a cor, a posição social ou os pontos de vista. Nele enxerga a humanidade sofredora, carente de auxílio das criaturas, que acendam a luz da caridade acima de todos os preconceitos de classe ou de religião. Desde aí, novo movimento de solidariedade humana surge na Terra. No curso do tempo, dispersam-se os apóstolos, ensinando em variadas regiões do mundo que mais vale dar que receber. E, inspirados na lição do Senhor, os vanguardeiros do bem substituem os vales da imundície pelos hospitais confortáveis, combatem vícios multimilenários com orfanatos e creches. Instalam escolas onde a cultura jazia confiada aos escravos. Criam institutos de socorro e previdência, onde a sociedade mantinha a mendicância para os mais fracos.
E a caridade, como gênio cristão na Terra, continua crescendo com os séculos, através da bondade de um Francisco de Assis, da dedicação de um Vicente de Paulo, da benemerência de um Rockefeller ou da fraternidade do companheiro anônimo da via pública, salientando valorosa e sublime que o Espírito do Cristo prossegue agindo conosco e por nós. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Roteiro, da editora FEB, capítulo 16. Meus amigos, nessa semana nós tivemos a oportunidade e estamos tendo de estudar a parábola do bom samaritano. E o Evangelho do Cristo vem trazendo para cada um de nós a necessidade da prática da caridade. E hoje, nessa mensagem um pouquinho longa de Emmanuel, mas de muita profundidade, e que poderíamos tirar aí muito tempo para fazer comentários sobre cada ponto elencado por Emmanuel. Mas vamos ficar com a parte em que o Emmanuel nos traz o cerne dessa parábola, dizendo para nós que com Jesus a humanidade conheceu a prática da caridade. Por mais que já estavam escritos nas leis anteriores, nos códigos dos 10 mandamentos, também nos livros de outras religiões, mas somente com a presença do Cristo, que veio exemplificar, porque o objetivo do Cristo foi exemplificar a lei, foi cumprir a lei. Podemos ver que nos evangelhos, em vários momentos, o evangelista diz: para cumprir a lei que diz, Jesus fez isso. Então, Jesus veio para exemplificar a lei. E um ponto interessante a destacar que o Emmanuel nos traz aqui, depois de ele elencar a questão das castas, das separações de patrícios, de plebeus, de párias e das diversos tipos de ordem social que existem ou existiam na sociedade naquela época. Por exemplo, os criadores de porcos não podiam ter contatos com os judeus, com os demais, porque ele era tido como o dos piores. Os párias na Índia também é tido como os piores, a classe mais baixa da sociedade. Então, a gente vê que em várias sociedades existiam grupos que eram diminuídos e grupos que eram valorizados. E com a passagem do bom samaritano, nós vamos ver que ninguém pergunta de que classe social é a pessoa que foi agredida. Ninguém diz se ela é preta, se ela é branca, amarela, se é um pária, se é um cuidador de porco, se é um plebeu, quem que ele é? É um ser humano. E ele mostra para nós que a necessidade da caridade. E a partir desse ponto, a sociedade começa a se mudar. Com a crucificação do Mestre, Pedro monta, está escrito lá na obra Paulo e Estevão, a Casa do Caminho, onde abriga leprosos, as prostitutas, todas as pessoas rejeitadas daquela sociedade, e Pedro abriga na Casa do Caminho. E antes eles viviam em guetos, nas grutas abandonados, né, o Vale dos Leprosos,
Na, na Roma antiga, tinha os lixões onde eram descartadas as crianças que nasciam deficientes. Eles jogavam essas crianças nos lixões e ali elas morriam, quando não tinha uma alma de caridade que recolhiam essas crianças. Existiam as rodas dos rejeitados, que colocavam essas crianças recém-nascidas, geralmente, às vezes, filhas de patrícias, mas que elas não queriam que a sociedade soubesse, abandonavam essas crianças nas rodas dos enjeitados, e ali os mais pobres ou os cristãos recolhiam essas crianças. Está descrito na obra 50 anos depois de Chico Xavier, trazida para nós por Emmanuel. Então nós vamos ver que a partir desta parábola foi se dando para a humanidade um novo foco. E o movimento Concafras, que é o movimento que a Casa Espírita Amigos da Paz faz parte, também prioriza no seu método de trabalho o estudo e a prática da caridade. Então, não se concebe um espírita sem a prática da caridade. Então, desenvolver a mediunidade, trabalhar como médium de uma casa espírita, exige que o médium se fortaleça por meio da caridade. E a campanha de Fraternidade Alto de Souza é uma das atividades importantes dentro desse movimento, porque ela trabalha, além da divulgação do Evangelho de Jesus, da divulgação das atividades da Casa Espírita, ela também auxilia o trabalhador em sua reforma íntima e auxilia as pessoas a fazerem a caridade. Há muitas pessoas que têm roupas, que têm objetos que não usam mais, mas elas não conseguem desvencilhar daquilo porque não sabem para quem doar, muitas vezes. E a campanha de fraternidade, por meio da nossa casa espírita, há em torno aí de 200 famílias cadastradas, que são famílias carentes, que são atendidas com doações de roupa, com doações de cestas de alimento. Então, tudo adquirido ou por doações ou por meio da campanha de fraternidade. Então, por isso que é muito importante nós desenvolvermos a prática da caridade. E quando Emmanuel cita aqui Francisco de Assis, Vicente de Paulo e outros, nós podemos lembrar de pessoas mais próximas de nós, como Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, e muitas outras pessoas que fazem prática de caridade, que estão encarnadas entre nós, que a gente não precisa falar o nome delas para não alimentar a vaidade, mas que são pessoas dedicadas ao bem. Então, meus amigos, fica aí o convite para todos nós, a prática da caridade e do amor do Evangelho de Jesus. Então, vamos fazer prece, encerrando a nossa conversa de hoje. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nós queremos nesse momento rogar pela humanidade terrena, pedir pelos governantes de países, de nações, para que possam sensibilizar-se e desenvolver no seu íntimo, em sua mente, nos seus corações, sentimentos de amor, de fraternidade, de compaixão, de misericórdia, de piedade, por todas aquelas pessoas que convivem conosco. Queremos também, Jesus, pedir que esses irmãos possam encerrar as guerras. Guerra simboliza a força egoísta, orgulhosa do ser humano, de sua arrogância, da sua ganância, e que consigamos, Jesus, trabalhar como o bom samaritano, desenvolvendo o amor e a fraternidade, a caridade em todos os lares, em todos os ambientes. Fica conosco, Jesus.
Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.